Olá, está começando o Pauta Aberta desta terça-feira, dia 21 de junho. Eu agradeço sua companhia e audiência em todo o Brasil. Vamos aos destaques de hoje. Preço da gasolina nos postos do país. Veja o resultado de uma pesquisa feita pela ANP entre os dias 12 e 18 de junho e que ainda não reflete totalmente o último reajuste anunciado pela Petrobras nas refinarias. Economia. Brasileiros que ainda têm dinheiro sobrando buscam novas maneiras de investir. Notícia internacional. Estudiosos fazem um triste alerta. A guerra da Ucrânia pode durar anos. O inverno começou definitivamente hoje e promete ser com muita chuva, hein? O projeto da USP oferece curso de astronomia só para meninas. E você vai conhecer um jovem escultor americano que em sua infância adorava ver as obras de Michelangelo e hoje está sendo chamado de uma versão moderna do mestre renascentista. Fique com a gente que o Pauta Aberta está no ar. Eu começo falando sobre um levantamento da ANP sobre o valor dos combustíveis. O preço da gasolina nos postos chegou a R$ 8,99 e o do diesel a R$ 8,63. E este valor ainda não reflete o último reajuste anunciado pela Petrobras. De acordo com uma pesquisa feita pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, entre os dias 12 e 18 de junho, o valor da gasolina estava quase chegando aos R$ 9,00 em alguns postos do país. Valor que ainda não mostra o último reajuste de 5,18% na gasolina e de 14,26% no diesel, anunciado na sexta-feira, 17 de junho. No acumulado do ano, o diesel aumentou 35,97%, enquanto a gasolina subiu 9,14%. Já o etanol teve uma queda de 8,01%, de acordo com dados da ANP. A pesquisa coletou preços em mais de 5 mil postos de combustíveis no Brasil. Importante dizer que o valor final dos preços dos combustíveis nas bombas não depende apenas dos valores cobrados nas refinarias, mas também de impostos e das margens de lucro de distribuidores e revendedores. O presidente Jair Bolsonaro tem feito pressão para que a Petrobras não repasse a alta internacional dos preços do petróleo para as bombas, causando inclusive a demissão de José Mauro Coelho da presidência da estatal. A Petrobras tem uma política de preços que se orienta pelas flutuações do preço do barril de petróleo no mercado internacional e pelo câmbio, mas neste ano evitou o repasse automático. O diesel não era reajustado desde 10 de maio e a gasolina desde 11 de março, o maior intervalo sem reajustes na gasolina em pelo menos 2 anos e meio. O assunto agora é a guerra na Ucrânia. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, e o Reino Unido fazem um alerta de que a guerra na Ucrânia deve durar anos. E o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acredita que o exército russo deve intensificar os ataques essa semana. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse que o Ocidente deve se preparar para continuar apoiando a Ucrânia na guerra durante anos. O chefe da Aliança Militar Ocidental afirmou que fornecer armas mais modernas à Ucrânia aumentaria as chances de libertar a região de Donbass, atualmente com a maior parte do território já sob controle russo. A avaliação é compartilhada com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, que também alertou para um conflito de longo prazo. Em artigo publicado no jornal britânico Sunday Times, Johnson acusou o presidente russo Vladimir Putin de recorrer a uma campanha de exaustão e tentar destruir a Ucrânia por pura brutalidade. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou hoje que espera que a Rússia intensifique os ataques esta semana, quando começam os debates sobre a aprovação da entrada de Kiev na União Europeia pelos países do bloco. Segundo Zelensky, o exército russo está reagrupando forças na direção de Kharkiv e da região de Zaporizhia, onde atacam infraestruturas de combustíveis. Ontem, autoridades locais negaram a tomada total de Severodonetsk pelos russos, mas admitiram que as tropas de Moscou já controlam a maior parte da cidade, epicentro do confronto na região de Donbass.
Na Guerra dos Alimentos, o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, afirmou hoje que a Rússia comete um verdadeiro crime de guerra ao bloquear a exportação de grãos da Ucrânia. Reunido em Bruxelas com ministros das Relações Exteriores, Borrell classificou como inconcebível imaginar que milhões de toneladas de trigo permaneçam bloqueadas na Ucrânia, enquanto no resto do mundo as pessoas passam fome. Enquanto isso, na conjuntura energética, a China superou a Arábia Saudita e importou o volume recorde de petróleo da Rússia. Segundo Pequim, as compras chinesas de óleo russo aumentaram 80% este ano, em meio às sanções ocidentais por causa da guerra na Ucrânia. Já as compras do gás natural russo pela China subiram 54%. Em meio os brasileiros buscam novas maneiras de investir. As vendas do Tesouro Direto, por exemplo, já passaram de 3 bilhões de reais. O número de investidores com aplicações financeiras bateu recorde no Brasil este ano. As informações foram divulgadas pelo Tesouro Nacional. O programa, criado em janeiro de 2002, permite que pessoas físicas comprem e vendam títulos públicos pela internet. De acordo com a instituição, os resgates de títulos públicos somam 1 bilhão e 650 milhões de reais, o que representa uma emissão líquida, ou seja, a diferença entre o montante emitido e o resgatado de 1 bilhão e 470 milhões de reais em abril. Com a alta da taxa de juro básico da economia, que hoje é o maior índice dos últimos 5 anos, os títulos de capitalização oferecidos pelo governo federal estão mais valorizados, o que atrai mais investidores. Os títulos públicos rendem mais nos últimos 5 meses também por causa da guerra na Ucrânia, que aumentou a curva de juros do mercado futuro e que serve de base para as taxas do Tesouro Direto. Vale lembrar que os investidores buscam os papéis do Tesouro Direto como proteção contra as perdas causadas pela inflação. De acordo com o Tesouro Nacional, o total de investidores ativos no Tesouro Direto atingiu quase 2 milhões de pessoas, o que representa aumento de 34.399 investidores no mês. Com isso, bateu recorde. A série histórica começou em 2002. Já o número de investidores cadastrados no programa aumentou em quase 600 mil só em abril, com crescimento de 72,80% em relação a abril do ano passado, atingindo a marca de 18,39 milhões de pessoas. Em março, o saldo total de títulos em mercado alcançou o valor de 89 bilhões de reais. A partir de agora eu tenho um convite especial para você. É o convite de uma nova aventura. Venha junto com a TV Evangelizar, a Peregrina Brasil e o padre Cleodon Amaral com Graciele Gonçalves do programa Bela Graça. Conheça a Rota do Êxodo, a saída do povo hebreu da escravidão do Egito. Serão 21 dias de espiritualidade e imersão na Bíblia, visitando os lugares. Você vai conhecer no Egito as pirâmides de Gizé, a Esfinge, a Igreja da Sagrada Família, o Monte Sinai e outras passagens bíblicas rumo à Jordânia. Na Jordânia, conhecerá as montanhas de Wadi Rum, o deserto onde foram feitas várias filmagens. Vai conhecer Petra, a cidade esculpida nas rochas, até chegar ao Monte Nebo, onde terá a mesma visão que Moisés teve da Terra Prometida. Também visitará Geraste, uma das 10 decalópolis romanas. Em Israel, irá visitar Nazaré, onde aconteceu a anunciação a Nossa Senhora, Caná da Galileia, Cafarnaum, o local das bem-aventuranças, Jericó, Mar Morto, Jerusalém, Belém, o local do nascimento de Jesus, o Santo Sepulcro, Monte das Oliveiras e o Cenáculo. Depois, rumo a Portugal para visitar Lisboa e seus pontos turísticos e religiosos. E seguirá até Fátima para visitar os locais das aparições de Nossa Senhora de Fátima. Peregrinar faz entender melhor as Sagradas Escrituras. Peregrinar também é evangelizar e evangelizar é preciso. Peregrina Brasil e TV Evangelizar realizam o seu sonho. Realizar o seu sonho é a nossa missão. Para quem vive no campo, o ciclo da vida é claro: germinar, crescer, colher, decompor. Esse ciclo faz muito sentido. Nele, nada morre, tudo se regenera. Vamos ver.
É do solo que brota a vida, é dele que vem nosso sustento. E é justamente por isso que ele precisa se recompor. Um processo que só é permitido por meio da agricultura regenerativa. Enquanto a agricultura convencional ela usa o solo apenas como suporte da planta, né, só para suportar as raízes, a agricultura regenerativa ela olha para o solo como um sistema vivo, né? Então a gente busca fazer adubações verdes, incorporar aí estercos, matéria orgânica, micro-organismos para que esse solo volte a ter vida, para que volte a ser um solo vivo. É um modelo de agricultura que busca mimetizar, busca se basear nos aspectos que acontecem naturalmente aí no meio ambiente, na natureza. Olhar para o que acontece numa mata e colocar isso no meio agrícola, né, tentando copiar esses processos que ocorrem naturalmente. Um conceito que já é aplicado nessa propriedade, localizada em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Aqui, a família da Alexandra cultiva hortaliças e morangos orgânicos. Eles decidiram adotar processos da agricultura regenerativa após perceberem as vantagens. A gente percebeu que a qualidade de vida da família no manejo com o sistema orgânico foi muito melhor. A gente adaptou o sistema de rotação de cultura, o sistema de cobertura de solo com as palhadas de descanso do solo que a gente fala, né? Então são plantas que ficam ali e formam uma massa e a gente incorpora ou usa elas como cobertura para o solo. E isso causa um processo muito bacana que traz vida para o solo. Um dos pontos muito importantes é a gente ter diversidade. Então fazer rotação de culturas, fazer adubação verde, né? Que a adubação verde é muito benéfica porque ajuda com que os micro-organismos se multipliquem ali nesse solo. A própria cobertura do solo com essas plantas de cobertura, ela vai garantir uma temperatura e uma umidade ideal para os micro-organismos do solo se multiplicarem e se estabelecerem. Para entender melhor esse método, conversamos também com o vice-presidente da primeira empresa brasileira a receber a certificação internacional de agricultura regenerativa. Ele explica que essa forma de cultivo garante um futuro mais sustentável. Preservam a saúde do solo, que é um recurso necessário à sobrevivência das próximas gerações. A outra coisa importante é que a agricultura regenerativa ela é menos impactante. Ela causa menos impactos sociais, ela usa mais pessoas no campo, ela traz de volta as pessoas para o campo, ela dá mais empregos. Em média, ela dá 4 vezes mais emprego que a agricultura convencional. Mas as vantagens desse tipo de agricultura vão muito além. Essa propriedade, por exemplo, está localizada na bacia do rio Miringuava, responsável por fornecer água para milhares de pessoas. As práticas adotadas aqui fazem a diferença nesse processo. Com isso a gente garante uma água mais limpa, uma água sem agrotóxicos, uma água sem adubos solúveis, enfim, uma água de maior qualidade. É muito simples implementar a agricultura regenerativa. Basta se preocupar com o meio ambiente. Com uma explicação básica de 4 horas, eu consigo pegar um agricultor que não teve muita instrução nesse campo, né, da agricultura, das práticas agroecológicas, e em 4 horas ele assimila esse aprendizado. Tudo é inspirado na forma que a natureza produz, é tudo muito simples. E a Alexandra gostou tanto dessa forma de trabalhar que vai até ampliar as ações por aqui. Agora a gente está implementando canteiros que vão ser hospedeiros de inimigos naturais. Esses canteiros vão ficar permanentes e ali naquele local vão habitar os bichinhos do bem, eles vão ter uma proteção naquele local para ficarem de forma definitiva na área e daí fazerem o trabalho deles, né? A gente vai para um breve intervalo e no próximo bloco vamos conhecer o jovem escultor chamado de Michelangelo contemporâneo. Eu te espero. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta com Pauta Aberta desta terça-feira. Que bom ter a sua companhia e audiência.
O inverno começou hoje às 6h14 da manhã. A expectativa do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, é de 3 meses com chuvas acima da média nas regiões Norte e Nordeste devido ao fenômeno Laninha. Oposto ao El Niño, o fenômeno Laninha se caracteriza principalmente pelo registro de temperaturas abaixo da média na superfície da parte do Oceano Pacífico, que fica próxima à linha do Equador, o que afeta o clima na América do Sul. No Brasil, entre os efeitos mais comuns, está o aumento da precipitação e da vazão dos rios no norte e a redução das chuvas na região sul. Além de mais chuvas, o INMET prevê que a região norte terá temperaturas mais elevadas. As exceções são o sul do Pará e de Tocantins, onde o clima mais quente deve ser acompanhado de chuvas abaixo da média, o que aumenta as chances de incêndios florestais no sul da Amazônia. Na região centro-oeste, massas de ar seco e quente também devem favorecer incêndios florestais, principalmente nos meses de agosto e setembro. O inverno deve intensificar o período seco e a tendência é de diminuição da umidade relativa do ar nos próximos meses, com valores diários que podem ficar abaixo de 30% e picos mínimos abaixo de 20%. O tempo mais seco que a média deve marcar o inverno na região sul, além de temperaturas próximas e abaixo da média com a chegada de massas de ar polar, principalmente entre julho e agosto. O oeste desses 3 estados, porém, pode ter chuvas acima da média e o norte do Paraná deve ter um inverno mais quente que o de costume. No Nordeste, as chuvas acima da média devem incidir sobre o litoral, enquanto no oeste da Bahia e no sul do Piauí e do Maranhão, as precipitações poderão ser próximas da média. O Laninha também deve forçar as temperaturas a um patamar próximo ou acima da média em grande parte da região. O Sudeste pode ter chuvas ligeiramente abaixo da média, mas a passagem de frentes frias deve continuar a causar chuvas no litoral. Sobre a temperatura, a previsão é que permaneça acima da média, mas massas de ar polar podem determinar a formação de geadas em regiões de altitudes elevadas. A estação mais fria do ano termina em 22 de setembro, às 10h04 da noite, no horário de Brasília. Gente, a sede da TV Evangelizar fica aqui em Curitiba, no Paraná, vocês sabem. E aqui normalmente faz muito frio. Mas hoje, como começou o inverno, só para ser do contra, tá fazendo 24 graus agora de tarde. Então a gente fica nesse sobe e desce de temperatura aqui na capital do Paraná. Ontem aconteceu o último jogo da 13ª rodada do Brasileirão. Veja os gols. E no estádio do Morumbi teve clássico Choque Rei, São Paulo e Palmeiras. O São Paulo saiu na frente com Patrick, mas no segundo tempo o Palmeiras empatou com Gustavo Gomes e virou com Murilo. Placar final, Palmeiras líder do campeonato 2, São Paulo 1. E tem novidade na classificação do Brasileirão 2022. Com o fim da 13ª rodada, nesta segunda-feira, o Palmeiras segue na liderança da competição com 28 pontos, enquanto o Corinthians se mantém na vice-liderança, lutando para alcançar o seu maior rival. Confira a seguir como ficou a classificação atualizada. O Palmeiras é o líder do campeonato com 28 pontos. O Corinthians está em segundo com 25. Em terceiro vem o Atlético Paranaense com 21. E em quarto, fechando o G4, o Atlético Mineiro também tem 21. Na zona de rebaixamento, o Goiás é o 17º com 14 pontos. O Cuiabá é o 18º com 13. O Fortaleza é o 19º com 10 pontos. E o Juventude é o 20º com 10 pontos. O Ministério do Meio Ambiente esteve em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, para conhecer o projeto de instalação de antenas que vão monitorar focos de incêndio na Serra do Amolar e Porto Jofre, divisa de Mato Grosso do Sul com Mato Grosso. O projeto é iniciativa do Instituto Homem Pantaneiro, com a participação de ONGs locais e empresas privadas, e conta com câmeras de alta definição instaladas em torres de comunicação, que vão monitorar num raio de 300 quilômetros ao redor do Parque Nacional do Pantanal e no seu entorno de forma ininterrupta.
A agenda do Pantanal também contou com uma visita aqui ao Instituto Homem Pantaneiro, que apresentou para a gente um trabalho incrível que tem sido desenvolvido no âmbito do ACT, que é o Ministério do Meio Ambiente, CMBio, tem com o Instituto Homem Pantaneiro, na instalação de antenas que vão monitorar qualquer foco de incêndio num raio de 300 quilômetros aqui ao redor do Parque Nacional do Pantanal e também da região do entorno. Isso unido a um sistema que faz o monitoramento e faz o processamento dos dados e consegue detectar os focos de incêndio quando ainda estão no extremo início. Em menos de 3 minutos a gente consegue detectar esses focos e aí começa uma parceria que é também ímpar aqui na região. Município, Estado, União possuem os seus órgãos integrados e a sociedade, a população daqui também está integrada a isso. O que a gente tem com isso são brigadas mais fortes, um número maior de pessoas para promover o pronto combate aos incêndios. Quando a gente era acionado, já era depois de 3, 4 dias, entendeu? O acionamento que era difícil, porque nós trabalhamos sempre numa área remota e difícil acesso. E essas câmeras vão vir para ajudar a gente nessa parte. Que uma coisa que demorava 3, 4 dias para você chegar, em 4 a 7 horas você está lá em cima já combatendo, entendeu? Esse desafio de lidar com o Pantanal pelas suas dimensões, ele só será positivo se nós conseguirmos efetivamente parcerias estratégicas. E eu não tenho dúvida em afirmar que a parceria com o Ministério do Meio Ambiente, o Instituto Chico Mendes, principalmente na cedência dos helicópteros, nós conseguimos trazer uma revolução no Pantanal. Nós estamos vivendo aí, sem dúvida nenhuma, um momento importante onde a adesão, o engajamento de diferentes atores, setor privado, terceiro setor e o poder público, vão permitir de fato que a gente tenha um Pantanal protegido. Agora eu quero convidar aqui para o Pauta Aberta a Poliana, que traz um recado muito importante para você. Olá, Poliana. Olá, Vanessa. Verdade de extrema importância, como a Vanessa estava falando, o inverno chegou e ele traz junto os problemas inflamatórios que começam a dar aquele sinal. O inverno chegou, a gente começa a dormir mais encolhido e as dores aumentam no inverno, gente. A gente sente mais dificuldade para se movimentar, para levantar da cama. Agora imagina você com dor dia e noite, não conseguindo dormir direito. Aí sim que você não levanta mais. A gente está aqui para ajudar você a agir direto no foco da dor, no foco da inflamação e de uma forma saudável, natural. A Top One quer apresentar para você um sucesso no país inteiro e se você ainda não conhece, eu convido a senhora a ligar agora e conhecer já cloreto de magnésio com sucupira. O magnésio, a gente já sabe dos benefícios dele para todo o nosso corpo. Maravilhoso para as nossas articulações, para a nossa musculatura e tem ação analgésica. Agora, a sucupira tá aí uma planta poderosa com ação anti-inflamatória e vai agir direto nas suas dores. Porque muitas vezes a senhora nem sabe dizer onde é que tá doendo. Tá doendo o corpo todo, não é verdade? Eu quero que você aproveite, porque enquanto o telefone tá na tela, tem promoção imperdível, porque a gente traz para você o maior desconto dos últimos tempos. Então, não perde mais tempo, é só ligar no 0800 010 5010 e adquirir hoje com preço de custo. Qual é o desconto, Poliana? É desconto de até 80% enquanto o telefone está na tela. Não perca tempo, porque o cloreto de magnésio com sucupira age no foco da sua dor, diminuindo a inflamação. Elimina as dores da artrite, da artrose, a dor muscular, a dor na lombar, dor na coluna. Não importa a dor que a senhora sente. O que importa é que a senhora tome atitude. Ligue agora e garanta já descontos de até 80%, parcelamento em até 12 vezes sem juros no cartão, no boleto até 6 parcelinhas. E ainda tem presente especial, 0800 010 5010, vai levar de presente pomada milagrosa, mais um presente surpresa que está aguardando por você no call center e esse lindo conjunto banhado a ouro. 3 super presentes na compra hoje do cloreto de magnésio com sucupira. Então corre e aproveita ligando já no 0800 010 5010. É com você, Vanessa. Obrigada, Poliana. E olha essa iniciativa. Você vai conhecer agora o projeto Astrominas, da Universidade de São Paulo, que oferece cursos gratuitos de astronomia para meninas, com professoras e pesquisadoras consagradas na área no Brasil e no exterior.
A astronomia é com elas. Quebrar as barreiras de uma área do conhecimento dominada por homens, as exatas, é o objetivo do Astromenas, coletivo formado em 2019 para empoderar garotas por meio da ciência. Idealizado por mulheres do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP e de outros institutos da área, o projeto oferece cursos gratuitos online para aproximar adolescentes entre 14 e 17 anos deste universo. O projeto vem como uma forma de ensinar que elas podem, sim, entrar em alguma área de exatas sem se sentirem desconfortáveis por conta do preconceito. A terceira edição do curso ocorre entre os dias 2 e 22 de julho e teve número recorde de inscrições. Foram mais de 16 mil meninas interessadas nas 400 vagas disponíveis. Cada participante precisa dedicar até 4 horas diárias para as atividades que são oferecidas de acordo com a sua disponibilidade de horário. O projeto conta com a contribuição também de 60 cientistas renomadas que trabalham no Brasil e também no exterior. Aproximar o público de Deus através da própria arte é um dos propósitos do escultor americano Christopher Allis, que desde muito jovem se especializou em arte sacra. Os trabalhos desse jovem talento vêm ganhando o mundo. E quem conversou com ele sobre essa incrível produção foi o correspondente da TV Evangelizar em Roma, Jocinei Cardoso. Uma expressão artística que retrata a religiosidade e devoção de diferentes povos e que, historicamente, nasceu com o propósito de estimular a fé. Ao longo dos séculos, a chamada arte sacra revelou talentos e artistas de renome que fizeram história ao criarem exemplares únicos, admirados e adorados ao redor do mundo. Como destacou o Concílio Vaticano II, com o passar dos anos, a Igreja aceitou as formas de cada tempo, criando no curso dos séculos um tesouro artístico digno de ser conservado. Uma coletânea que ainda hoje abre espaço para produções contemporâneas, como as que levam a assinatura do jovem escultor americano Christopher Allis. Em entrevista exclusiva à nossa equipe diretamente de Nova York, onde mora, Christopher conta que iniciou seu treinamento formal em arte sacra em Florença, na Itália. Foi na cidade conhecida como berço do Renascimento que o jovem iniciante deu seus primeiros passos. Eu tinha uns 19 anos quando comecei a me interessar especificamente pela arte sacra. Eu estava estudando na Itália naquele momento, sob orientação de um escultor irlandês chamado Donny McManus, e a missão dele era fundar uma escola de arte dedicada à arte sacra, relacionada especificamente à Igreja Católica. Então, tudo começou de modo natural, ainda mais eu sendo católico, tendo crescido rodeado de livros de Michelangelo, Da Vinci e todos esses grandes artistas que fizeram trabalhos para a Igreja. Além disso, sendo a minha fé importante para mim, foi natural seguir esse percurso. A partir daí, Christopher foi convidado para trabalhos em várias partes dos Estados Unidos. Ele é o autor de pequenos retratos, esculturas arquitetônicas e figuras monumentais. Mas e se você tivesse que escolher sua obra preferida, qual seria? Eu pergunto. Eu sempre digo às pessoas que o que quer que eu esteja produzindo no momento será o melhor que eu já fiz, porque com cada peça você aprende algo novo. E você olha para todas as suas peças e vê coisas que podem ser melhoradas. Sempre tenho que melhorar. Então eu diria que a peça em que estou trabalhando no momento é minha favorita. O artista conta ainda que prefere modelar em barro, já que se trata de um material muito flexível, que responde instantaneamente ao toque. A inspiração, segundo ele, vem de um dos maiores criadores da história da arte do Ocidente, ninguém menos que o eterno Michelangelo, o mesmo que deu ao mundo obras de tirar o fôlego, como os afrescos da Capela Sistina. Michelangelo também produziu a cúpula da Basílica São Pedro e a famosa Pietà do Vaticano. E não é que Christopher está trabalhando exatamente numa réplica dessa obra? Eu estou produzindo essa Pietà para uma igreja do Missouri.
Na verdade, isso faz parte de um tipo de competição. Então, tem a participação de outros artistas. O escopo do projeto é produzir uma pietà, um crucifixo e um tabernáculo. Eu me senti agradecido por terem me escolhido para fazer a pietà. É o tema perfeito para uma escultura. São duas figuras juntas e é uma cena muito dramática. O próprio Michelangelo produziu diferentes versões da Pietà. É uma ideia muito clara e poderosa. Apesar de tantas conexões com o gênio da arte, Christopher ainda não se habituou a ser chamado de Michelangelo contemporâneo, como vem noticiando a imprensa internacional. Mas não tem dúvidas de que o talento dele para a arte é um dom divino, tão grande e poderoso quanto o do seu mestre inspirador. No que diz respeito à minha arte, eu produzi esculturas gigantes e Deus me permitiu fazer isso. Não é algo muito comum de fazer, de ter a opção de fazer isso. Essa é certamente uma graça de Deus. E explorar esse percurso artístico é sem dúvida uma bênção para mim. Talento abençoado do Christopher, não é? O Pauta Aberta dessa terça-feira está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até a próxima!